Olá, pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas. Na nossa live de hoje, dando continuidade à nossa live série Curiosidades Astrológicas, vamos falar do signo de Câncer. Eu e Luciana Pereira Lima, né? Vamos falar do signo de Câncer e o seu trabalho correspondente, né? Porque nós estamos este ano fazendo os 12 trabalhos de Hércules correspondente a cada signo, e isso é um estudo da Alice Bailey, que é uma das discípulas de Helena Blavatsky. Então, é um estudo bem aprofundado e que tem bastante coisa envolvida, né? A gente tem os estudos correspondentes e o porquê. Então, é uma base, este livro, onde ela coloca isso, é a base para astrologia esotérica, que na época que eu estudei, eu não entendia para quem que a gente que é o que estávamos falando eu e Luciana nos bastidores. Às vezes a gente questiona para quem é que a gente vai falar isso, porque é um estudo, uma coisa bastante aprofundada. Mas depois eu fui vendo, né, acontecendo algumas coisas, fui vendo na prática que existe realmente essa correspondência, porque eu achava que era uma coisa assim bastante utópica, que não existia essa correspondência. Mas hoje a gente vê. Enfim, então bora lá para a nossa vinheta, mas antes eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem achando que, né, dizendo o que vocês acharam, tá? Se inscreva se você não é inscrito, tanto no meu canal como da Luciana que está aí. A Luciana sempre coloca meditações, coloca também esta live, né? Essa live sai nos dois canais. Tem sempre coisas interessantíssimas, né? De autoconhecimento, que é uma coisa que a gente bate bastante sobre isso. Então, bora lá para a nossa vinheta. Boa tarde, boa noite, bom dia, Lu. Tudo de bom, independente do horário. Não se sabemos qual que é a hora que o pessoal está vendo aí, né? Às vezes ouve meio que nem podcast, que eu faço isso com algumas lives interessantes que eu quero assistir. Eu deixo o som rolando e vou fazendo as coisas, vou ouvindo, dali a pouco paro, aí volto porque a pessoa está mostrando alguma coisa, eu quero ver o que ela está mostrando. E assim a gente caminha. Você sabe que quando eu fiz astrologia esotérica, que é baseada nesses estudos, né, da Alice Bailey, que não é só esse livro que fala dos 12 trabalhos, ela tem uma produção bem interessante. Quando eu terminei o curso, eu fiquei pensando, gente de Deus, para que serve esse mapa? Para quem que eu vou fazer? Porque eu não sei se você estudou esotérica, mas fala que a gente começa a desenvolver o signo oposto, né? E eu fiquei achando que isso era meio utópico. Quem é que está, né? Por exemplo, um ariano desenvolveu o signo de Libra, que é a cordialidade, a sociabilidade, a diplomacia. Não vi um ariano fazendo isso. Até saber que Chico Xavier era ariano de 1º de abril. Aí você pensou, é possível. Não é qualquer um, mas é possível. Nossa, mas também você pegou o exemplo assim, top das galáxias. Tem algumas pessoas, eu não conheço, assim, alguém que esteja já desenvolvendo o lado oposto. Você conhece? Tem exemplo aí?
Posso responder numa próxima live? Vou pensar. Ver se você consegue trazer uns 2, pelo menos. É, uma boa reflexão aí para o mês, não só para mim, mas para todos. Já estou expandindo. Né? A pessoa está perguntando aí, né? O que é o signo oposto, né? A gente sempre, porque é forma da esfera, né? Que a gente chama de roda do zodíaco, dividido em 12 partes, cada parte dessa tem um signo, Sim. né? E, por exemplo, eu sou de peixes, que é a casa 12. O meu oposto correspondente é a casa 6, então é o eixo 6-12. Na casa 6 é virgem. Sim. E aí a gente vai atrás do que está trazendo, né, esse signo de casa 6, esse virgem. Traz organização, né? O estudo mais aprofundado, ou seja, é uma mensagem para peixe, vai mais fundo nas coisas, né? Não fica só na superficialidade. Eu diria até foco, né? Porque o peixe Pouco, porque o virginiano é mais passa a focado. borboleta, vai embora, né? O virginiano é mais focado. Isso é verdade. Qual que é o oposto de gêmeos mesmo? Casa 3 é gêmeos. Casa 9, né? Sim, aí casa 9 é Sagitário. E aí em Gêmeos a gente busca os porquês, tem as curiosidades. E em Sagitário a gente precisa desse mergulho, é onde a gente busca a sabedoria, ou seja, praticar esses conhecimentos que Gêmeos busca. E quando a gente pensa nesse eixo, é justamente esse caminho do meio, né? Porque tem hora que, que você não vai poder fazer uma defesa de tese de absolutamente tudo, Que é ou difícil. seja, vai ter que ser mais abrangente, mais superficial, que é um pouco Gêmeos nessa curiosidade. E aí Sagitário ensina que tem momentos que esse mergulho é imprescindível. Então, ter esse discernimento, né? Que hora que eu vou com menos intensidade, que hora que eu tenho que mergulhar nesse conhecimento. Quando a gente pensa no segundo eixo, Touro, que é a casa que ensina para a gente os valores, as riquezas, de uma forma geral, e Escorpião, que é justamente esse momento que a gente vai fazer esse trabalho de desapego, de morte, de renascimento. Então, na hora que eu olho aí a minha mochila evolutiva, o que é que eu não posso abrir mão, e em contrapartida, na hora que eu olho e o que eu já posso soltar para essa mochila estar mais leve. Então, touro, que é o ter, e escorpião, que é o desapegar. Então, como é que eu faço para achar este meio do Caminho do caminho meio. e poder ter essa mochila leve nessa jornada? Qual é o equilíbrio disso, né? Exatamente. Fala do 5-11, porque aí a gente vai falar de hoje de Câncer Capricórnio, então a gente deixa por último, pode ser? Deixa ele por último. Vamos abrir uma suspense. Aí, Tcharam! 5-11, Leão, Aquário, né? Que é o eixo da criatividade. Cada eixo tem um nome, né? Sim, sim. Né? Não vamos aprofundar tantos assim, vamos usar 3-9 aqui, não vamos criar uma tese aqui, porque é bastante complexo. Mas se vocês quiserem que a gente aprofunde, fale o nome dos eixos, e cada eixo estuda uma coisa também, que é bem interessante, fala que a gente pode abrir uma live, ou no primeiro momento de uma live a gente fala, que é rapidinho, é 12, né? 12 não, Sim. acaba sendo 6, São né? 6, são 6, é. Aí o eixo 5-10, que é o eixo da criatividade, salvo engano, Tá certo. me Uhum. corrija, Luciana. Tá certo, dona 5 Renilda. é Leão, 11 é Aquário. Aquário,
Eu também acho que há um equilíbrio em centrar essa criatividade, né? Porque Aquário, para mim, como ele está lá no futuro, de repente ele não centra esse ar, né? E está lá numa casa dos grupos, dos amigos e do não sei o quê, dali a pouco ele se perde. Né? Então, quando você tem toda a criação e a criatividade na casa 5, voltar o olhar para isso, né? O que é mais importante dentro disso? Os amigos, os grupos, né, etc., são importantes? São. Há uma troca legal, né? Até mesmo de diversão, de criatividade, né? Há uma troca legal. Até você buscar uma companhia, um companheiro nesse meio, né? Nesses meios é interessante. Mas se a gente não presta atenção, se a gente vai muito aquarianamente, a gente acaba se perdendo nisso, né, Lu? Nesse mundo aí, nesse mundão todo. É, o que eu gosto de pensar e trazer aí como um ajuste fino para isso, da casa 1 até a casa 6, são as casas desse desenvolvimento da nossa consciência, do nosso eu. Da casa 7 até a casa 12 são consciências do coletivo. Então, quando a gente pensa nesse eixo 5-11, em Leão, é justamente a gente entender o que é o meu brilho, qual é a minha singularidade. Então, de que forma eu trago os meus dons, os meus talentos, a minha criatividade para tudo que eu faço. Quanto mais bem resolvido isto estiver, na hora que você vai para esse contexto de grupo, ou seja, se você fez bem essa sua lição da individuação, naturalmente isso se esparrama, né? Tem um transbordo. E aí é essa necessidade de estar nos grupos. E aí em Aquário não tem um líder, não tem um guru. Todo mundo aprende com todo mundo. Mas se você não tiver essa individuação muito bem estabelecida, como é que você não se perde nesses grupos? Como é que você não vai ser mais do mesmo se isso não estiver bem definido? É porque cada Então, ser é único, né? Então você vai ter que aonde está a sua singularidade? Porque no buscar. grupo, se você não tiver estabelecido isso, você vai se perder, que é Não, mas natural. seu Maria vai com as outras, né? Exatamente. Então, esse entendimento, eu acho muito pertinente. E aí, quando a gente vê a nossa mandala astrológica, vê essa divisão aí das 12 casas, então, muitas vezes, o que as pessoas têm me perguntado bastante, nossa, mas tem muita coisa aqui embaixo, ou tem muita coisa aqui em cima, o que isso significa? Que aí também tem um estudo dos temperamentos, então, dependendo do eixo ali que tem mais, a gente já pensa num temperamento que é mais, que se manifesta com mais ênfase. Então, assim, tem várias nuances no nosso mapa, e por isso que é um estudo para a nossa vida, que isso vai se aprofundando, né? São várias camadas. Então, cada hora que você para estudá-lo, ou para ouvir alguém falando sobre astrologia, isso vai somando, então isso vai abrindo caixinhas para o seu autoconhecimento. Daí a importância de você ter sempre o teu mapa por perto, porque dependendo do que você ouve, pode ser uma chave tão importante que te traz tantas percepções. E aí, só voltando um pouquinho, Rê, eu não fiz o estudo da astrologia esotérica. Esse livro, que é da Alice Bay, que você estava falando, eu comprei na época da pandemia, e aí eu comecei a lê-lo, procurei algumas coisas, e também um pouco do que eu comentei com você nos bastidores.
tem algumas reflexões que me deixam tão em êxtase, assim, acho tão incrível, que eu entendo que seja também o que é a astrologia, porque cada hora que você lê, o que você ouve, ou que você se observa, você tem essa oportunidade de um novo ângulo, de uma nova forma de ver o que teoricamente sempre esteve ali, mas mudou a perspectiva, mudou tudo. Faz parte do processo, né? Você é uma evolução até pessoal. Total, Quando total. muda, né? Quando muda a perspectiva e tal, faz parte do processo de evolução, né? Sim. E o importante é você ter esses conhecimentos, né? Muitas vezes, eu não sou astróloga, então vai atrás de um astrólogo que vai traduzir ali seu mapa, que fala que é uma tradução do mapa, né? E que Sim. vai te dar esses pontos chaves. E essa curiosidade é pelo que você é. E muitas vezes, na maioria delas, a importância das trocas, porque é justamente através delas que a gente vai se conhecendo, vai se vendo de uma outra perspectiva. Então, essa curiosidade, que é muito de Gêmeos, mas essa curiosidade pelo que está em volta de você, com que, né, você se distrai e, ao mesmo tempo, o que te traz essa vivacidade que você quer saber, que você quer ir atrás, que nutre você de várias formas. E aí, na hora que a gente pensa nessa questão da nutrição, a gente já entra no nosso tema da live de hoje, que é justamente o signo de Câncer, que é o quarto trabalho, e a gente vai falar dessa questão de nutrição, porque em Câncer a gente pensa no quê? Na nossa ancestralidade, na nossa base, na nossa família, na nossa casa e na primeira nutrição que nós tivemos, que é a nossa mãe. Então, tudo isso são essas águas amnióticas aí que a gente aprende no signo de Câncer. Então, na hora que a gente faz um estudo, traz no mapa, né, como é que é essa energia para você, como é que você veio para viver isso, no signo de Câncer, é você entender que é através deste portal que você encarnou. Então, aquele signo que está na sua casa 4, que é a parte mais baixa do seu mapa, que muita literatura tem como fundo do céu, e que traz, muitos falam que é a parte mais karmática que a gente tem, porque os maiores desafios estão ali, tudo isso é signo de Câncer. Então, que é essa emoção, é essa lua. Quando a gente pensa na lua, existe algo que nós vamos buscar lá fora para que seja esse complemento. Então, essa mãe, que é a nossa primeira memória, nosso primeiro despertar do que nos falta, é que vai trazer para a gente essa busca no transcorrer da nossa vida. Exatamente. E num primeiro momento, né, que eu acho legal, que tem uma correspondência também do tarô com a astrologia, né, no primeiro momento ela é uma mãe espiritual, que a gente pode dizer que é o arcano da sacerdotisa, né? Primeiro essa mãe espiritual, e depois no arcano da imperatriz, ela é uma mãe física. Né? E eu acho até legal o trocadilho da Helena, que fala que toda sacerdotisa quer ser uma imperatriz. De sacerdotisa a imperatriz. Eu sempre comparo assim, né? A sacerdotisa é essa mãe espiritual. Né? Seria esse lado mais espiritual dessa casa 4.
Uhum. Né? Porque a gente existe, num primeiro momento, nesse mundo espiritual. Pelo menos eu acredito nisso. Também. Uhum. E depois, quando a gente encarna, que é o portal, né? A gente passa por esse portal, não importa como, se foi de um parto natural ou de uma cesariana, a gente passou por um portal, a gente veio, teve esse sopro, essa primeira respiração fora do útero, Uhum. né? Aí a gente, né, acaba, como se diz, fixando, né, todo esse mapa astral que a gente trouxe naquele momento, naquela hora, tanto que olha a hora, né, que hora que nasceu esse bebê, que é a partir daí que a gente faz o mapa. O horário é muito importante para a gente ver como que estava a configuração nesse exato momento, porque acredita-se que é o momento que a gente, né, que a gente tem a primeira respiração fora do útero, que a gente adere, né, toda aquela configuração no céu. Isso é um primeiro momento. Depois, quando a gente estuda um pouco mais, existem umas bibliografias que dizem que tem gente que tem uma consciência, né, muito antes de ter nascido. Yogananda, por exemplo, diz que ele era bastante consciente antes de ter nascido, né? Então, existem algumas pessoas que já fixou, já pegou isso no momento do nascimento. Aliás, antes do momento do nascimento, ele já trazia uma consciência disso. Né? Que eu acredito que não sejam só espíritos tão evoluídos. A gente descobre como, né? Quando eu estudei astrologia, eu fiz acerto horário. Uhum. E aí, assim, o meu horário de nascimento não estava errado, porque na época era uma das melhores maternidades e o relógio não estava errado. E aí eu fiz o acerto de horário, eu tinha um mapa do horário que eu nasci e um acerto de horário. No acerto de horário, deu 20 minutos antes. E era um mapa que eu me identificava, que eu me identifico, mudou pouquíssima coisa, e é um mapa que eu me identifico até hoje. E aí eu fui perguntar para o meu professor, falei, mas por que isso? E eu tenho consciência desse céu, que é muito estranho, né? Aí ele falou assim, existem pessoas que antes do nascimento já têm consciência do que ela veio, você é uma dessas pessoas. E aí a gente vai buscar, você vê que tem algumas bibliografias que falam disso, né? Principalmente a astrologia védica, que fala justamente disso. Né? Eu não sou nenhuma Yogananda, gente. Para. Não sou tão evoluída assim. Eu, em contrapartida, estou pensando aqui, eu sou estilo Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Também, né? Porque a gente está aprendendo sempre, né? Se a gente partir do princípio que o aprendizado é algo infinito, né? Então a gente nunca sabe tudo. Esvazia o copo, né? Tipo, né? Esvazia o copo. É, mas assim, eu fiz a brincadeira, mas eu não sou essa pessoa que trouxe comigo, eu não lembro. Por isso que provavelmente eu vá nessas buscas, né, nessas viagens, nesses caminhos. Também é interessante, né? Também é muito interessante. Mas achei muito interessante o que você trouxe, não tinha pensado por esse viés. E aí talvez a minha pergunta para você nesse caso, a responsabilidade é maior, porque você já traz coisas estabelecidas, né? Consciente, não, eu tenho um Saturno angular, né, para não me deixar esquecer isso nunca. Uhum. De casa 7, oposto à minha casa 1, bem no eixo da personalidade ali, né? Tá. 7, Uhum. né? E para acabar de consertar, se não bastasse só só o Saturno, eu tenho os nodos lunares também. Tá. Tem os nodos lunares, né? A cabeça na 1 e a cauda na 7.
Uhum. Então, assim, é aquela coisa de partir de um coletivo mesmo e fazer, formar essa individualidade, né? A pergunta é: o que que você gosta, o que que você é? Uhum. E é interessante porque o teu eixo ele está invertido, né, porque o teu casal é Exatamente. Libra, então o E que aqui- que você é, mas de qualquer forma você é essa pessoa que, as pessoas querem estar perto, que se estabelece as parcerias, então é um pouco paradoxal que você traz, só um É, pouco. não é muito fácil, não, né? Porque como você vai formar uma individualidade num signo bastante social? Que ele justamente traz essa lição, né? O signo de Libra traz a sociabilidade, a diplomacia, né? É um dos signos de ar que nota a presença do outro, que sabe a Uhum, importância do outro, tanto que é o regente da casa 7, mas no meu caso está na casa 1. pois é. E é interessante porque esse nó do norte, ele bota você no eixo, para você não se perder do que você precisa ser primeiro, para depois atrair essas parcerias. E aí, né, o semelhante atrai semelhante. Que tipo de parceria você tá atraindo? Porque é isso que você está emanando. É, Para não precisa deixar de você muita esquecer correção, disso. né? Sintonia fina que a gente fala, né? Com responsabilidade, porque no oposto está lá Saturnão, né? É isso que eu ia falar. E aí a tua casa 7 reforça essa responsabilidade do que você é para poder atrair o que precisa. É maravilhoso. Bom, posso começar aqui a leitura do nosso quarto Sim, trabalho? sim, deve. O som Bora está lá. bom? Então, a captura da corça, parte 1, o mito. O grande ser que presidia, que se sentava na câmara do Conselho do Senhor, dirigiu-se ao mestre em pé ao seu lado. Onde está o filho do homem, que é o filho de Deus? Como está se saindo? Como tem sido testado e com que serviço se ocupa ele agora? Volvendo os olhos para o filho do homem, que é um filho de Deus, respondeu o mestre. Neste momento, nenhum, ó grande ser. A terceira grande prova forneceu vasto material para alimentar um estudante como ele. Ele medita e reflete. Submetei-o a uma nova prova que exija dele a mais sábia escolha. Enviai-o a trabalhar num campo onde ele precise decidir qual a voz entre todas as muitas vozes que despertará a obediência de seu coração. Submetei-o a uma prova que também seja de grande simplicidade no plano exterior e, ainda assim, uma prova que desperte no lado interno da vida a plenitude de sua sabedoria e a correção de seu poder de escolha. Que ele dê início à quarta prova. Hércules postou-se diante do quarto grande portal, um filho do homem e, contudo, um filho de Deus. A princípio, havia profundo silêncio. Ele não pronunciou qualquer palavra, nem emitiu qualquer som. Para além do portal, descortinava-se bela paisagem,
e no horizonte distante erguia-se o templo do Senhor, o santuário do Deus Sol, com cintilante ameias. No cimo de uma colina, próximo, vi um esguio cervo e Hércules, que é um filho do homem e, contudo, um filho de Deus, a tudo observava, olhos e ouvidos atentos. E, então, ouvi uma voz. A voz partia daquele círculo brilhante da lua, que é a morada de Ártemis. E a bela Ártemis dirigiu ao filho do homem palavras de advertência. A corça é minha, portanto, não toque nela. Por longos anos eu a alimentei e cuidei dela quando jovem. O cervo é meu e meu deve permanecer. Então, de um salto, surgiu Diana, a caçadora dos céus, a filha do sol, pés descalços de sandálias, em longos passos largos, movendo-se em direção ao cervo. Também ela reclamou a sua posse. Não, Artemis, belíssima donzela, não. O cervo é meu e meu deve permanecer, disse ela. Até hoje ele era jovem demais, mas agora ele pode ser útil. A corça de galhada de ouro é minha e minha permanecerá. Hércules, de pé entre os pilares do portal, observava e ouvia a disputa e perguntava-se por que as donzelas lutavam pela posse da corça. Uma voz atingiu-lhe os ouvidos, uma voz de comando que dizia: a corça não pertence a nenhuma das duas donzelas, ó Hércules, mas sim ao Deus cujo santuário podes ver sobre aquele monte distante. Salva-a e leva-a para a segurança do santuário e deixe-a lá. Coisa simples de se fazer, ó filho do homem. Contudo, e reflete bem sobre minhas palavras, sendo tu um filho de Deus, deves ir à sua procura e agarrar a corça. Vai. De um salto, atravessou Hércules o quarto portal, deixando para trás todos os presentes recebidos, para que não o embaraçassem durante a rápida caçada que o esperava. À distância, as donzelas em disputa tudo observavam. Artemis, a bela, apoiada na lua, e Diana, a bela caçadora dos bosques de Deus, seguia os movimentos da corça e, quando surgiu uma oportunidade, ambas iludiam Hércules, procurando anular seus esforços. Ele perseguia a corça de um ponto a outro, e cada uma delas sutilmente o enganava. E assim o fizeram muitas e muitas vezes.
Durante um ano inteiro, o Filho do Homem, que é um filho de Deus, seguia a corça por toda parte, captando rápidos vislumbres de sua forma, apenas para descobrir que ela desaparecera na segurança dos densos bosques. Correndo de uma coluna para outra, de bosque em bosque, Hércules a perseguia até que, à margem de uma tranquila lagoa, estendida sobre a relva, ainda não pisada, ele viu-a dormir, exausta pela fuga, com passos silenciosos, mão estendida e olhar firme, ele lançou uma flecha, ferindo-a no pé, reunindo toda a vontade de que estava possuído. Aproximou-se da corça e, ainda assim, ela não se moveu. Assim, ele foi até ela, tomou-a nos braços e enlaçou-a junto ao seu coração, enquanto Artemis e a bela Diana o observavam. Terminou a busca, bradou ele. Para a escuridão do norte fui levado e não encontrei a corça. Lutei para abrir meu caminho através de cerradas e profundas matas, mas não encontrei a corça. E por lúgubres planícies e áridas regiões e selvagens desertos, eu persegui a corça e ainda assim não a encontrei. A cada ponto alcançado, as donzelas desviavam meus passos. Porém, eu persisti e agora a corça é minha. A corça é minha. Não, não é Hércules, disse a voz daquele que permanece próximo ao grande ser que preside no interior da Câmara do Conselho do Senhor. A corça não pertencem a um filho do homem, mesmo sendo um filho de Deus. Carrega a corça para aquele distante santuário onde habitam os filhos de Deus e deixe-a lá com eles. Por que tem que ser assim, ó sábio mestre? A corça é minha, porque muito peregrinei à sua procura, e mais uma vez minha, porque a carrego junto ao meu coração. E não és tu um filho de Deus, embora um filho do homem? E não é o santuário também a tua morada? E não compartilhas tu da vida de todos aqueles que lá habitam? Leva para o santuário de Deus a corça sagrada e deixe-a lá, ó Filho de Deus. Então, para o santuário sagrado de Micenas, levou Hércules a corça, carregou-a para o centro do lugar santo e lá a depositou. E ao deitá-la lá, diante do Senhor, notou o ferimento em seu pé. A ferida causada pela flecha do arco que ele possuíra e usara. A corça era sua por direito de caça.
A corça era sua por direito de habilidade e destreza de seu braço. Portanto, a corça é duplamente minha, disse ele. Porém, Artemis, que se achava no pátio externo do sacratíssimo lugar, ouviu seu brado de vitória e disse: Não, não é. A corça é minha e sempre foi minha. Eu vi sua forma refletida na água. Eu ouvi seus passos pelos caminhos da terra. Eu sei que a corça é minha, pois todas as formas são minhas. Do lugar sagrado falou Deus Sol. A corça é minha, não tua, ó Artemis. Seu espírito está comigo por toda a eternidade, aqui no centro do santuário sagrado. Tu, Artemis, não podes entrar aqui, mas sabes que eu digo a verdade. Diana, a bela caçadora do Senhor, pode entrar por um momento e contar-te o que vê. A caçadora do Senhor entrou por um breve momento no santuário e viu a forma daquilo que fora a corça, jazendo diante do altar, parecendo morta. E com tristeza ela disse: Mas se seu espírito permanece contigo, ó grande Apolo, nobre filho de Deus, então sabes que a corça está morta. A corça está morta pelo homem, que é um filho do homem, embora seja um filho de Deus. Porque ele pode, desculpa, porque pode ele passar para dentro do santuário, enquanto nós esperamos pela corça lá fora? Porque ele carregou a corça em seus braços, junto ao coração. E a corça encontra repouso no lugar sagrado e também o homem. Todos os homens são meus. A corça é igualmente minha, não vossa nem do homem, mas minha. E Hércules, retornando da prova, atravessou novamente o portal e encontrou o caminho de volta ao mestre de sua vida. Cumpria a tarefa pelo grande ser que presidia. Foi simples, a não ser pelo longo tempo gasto e o cansaço da busca. Não dei ouvidos àquelas que faziam exigências, nem vacilei no caminho. A corça está no lugar sagrado, junto ao coração de Deus. Da mesma forma que na hora da necessidade está também junto ao meu coração. Vai olhar de novo, ó Hércules, meu filho, entre os pilares do portal. E Hércules obedeceu. Além do portal, descortinavam-se os belos contornos da região e no horizonte distante erguia-se o templo do Senhor, o santuário do Deus Sol, de ameias cintilantes, e numa coluna próxima via-se uma
Esgui a corça. Realizei a prova, ó sábio mestre. A corça está de volta sobre a coluna. Desculpa. A corça está de volta sobre a colina onde eu a vi anteriormente. E partindo da câmara do Conselho do Senhor, onde se sentava o grande ser que presidia, ouviu-se uma voz. Muitas e muitas vezes precisam todos os filhos dos homens, que são os filhos de Deus, sair em busca da corça de cornos de ouro e carregá-la para o lugar sagrado muitas e muitas vezes. Então, disse o mestre ao filho do homem, que é um filho de Deus: o quarto trabalho está terminado, e devido à natureza da prova e devido à natureza da corça, a busca tem que ser frequente. Não te esqueças disto. Medita sobre a lição aprendida. O tibetano. E Uau! Que trabalho, hein? ó, o que você Aí queria você vê comentar? Diana e Artemis, né? Eu falo que Diana está muito ligada à terra, né? Uhum, E Artemis, coisas que vêm do alto mesmo. Mas, né, guardado as devidas proporções, para mim, a Diana, ela é a sacerdotisa que quer chegar a ser imperatriz. A imperatriz, para mim, é Artemis. Porque muitas vezes ela representa a mãe, né? E diz a lenda que é uma das deusas mais antigas da mitologia. Ela é uhum. citada em várias mitologias. E aqui, a Ártemis, ela representa a lua. Que é a regente da casa 4, regente de câncer. E Diana, ela representa ou ela está a trabalho de Apolo, do deus Sol. Que é o pai, né, atual. E aí eu fiquei pensando quando eu fiz a leitura, antes de começarmos, justamente na hora que você passa o portal, é a hora que você aciona, né, o seu mapa, mas aí é a hora que você traz um sol aí para ser vivido, né. Quando as pessoas perguntam para a gente: "Qual que é teu signo?", então, signo que a gente fala é esse sol, é essa missão que a gente traz, que a gente precisa, desempenhar aqui neste plano. Então a gente precisou dessa deusa que nos nutriu, que cuidou da gente, de todas as nossas necessidades, para que pudéssemos nos desenvolver, mas a partir do momento que a gente nasce ou que a gente passa este portal, a gente precisa viver esse sol. Então a gente teve Exatamente, essa desenvolver a nutrição. nossa personalidade. E a gente tem a missão, que é a corça dos chifres dourados. É a nossa missão. Qual que é essa? Cada um tem a Exatamente. sua. E o quão é interessante, foi você ter trazido a questão dos eixos, porque agora a gente explica o eixo que ficou faltando, né, que é o 4, que é o signo de Câncer,
que é esse portal no qual a gente nasce aqui neste plano, que é essa nossa encarnação, ou para quem não acredita em encarnação, é esse nascimento que a gente se permite aqui. E em contrapartida, quando a gente pensa no outro portal, que é a casa 10 que é Capricórnio, é este portal para a nossa vida espiritual, é essa manjedoura, na qual a gente entende o que é um desenvolvimento crístico. Então, 4, nascimento, 10, este portal do que viemos viver como espiritualidade aqui. Exatamente, é o desenvolvimento, né? A gente precisa, todo o desenvolvimento da nossa vida, a gente precisa de alcançar essa casa 10. Né? E se você for ver nesse trabalho, a gente tem tudo isso, né? Não se cruza esse portal sem essa essência, né, de pai e de mãe. Não se cruza esse portal, porque a gente tem Apolo, eles não falaram, mas esse Deus Sol é Apolo, né? Que a gente também tem que desenvolver esse Sol na gente. Exatamente. Que é a nossa personalidade. Então, assim, tem sempre uma. E a missão é a missão que cada um traz. A gente tem uma missão na vida e a gente precisa de ter certeza, não desenrolar da nossa vida, buscando esse autoconhecimento e tudo mais. A gente precisa de ter certeza e defender essa missão. Acho que eu já contei aqui para você, né? Dos tarôs que eu comprei, porque a moça ficou noiva e o cara não gostava, ela vendeu todos os tarôs dela, livros e tal. Eu contei isso aí, você está sabendo dessa história? Você contou para mim, mas não na live. Agora estou contando na live também. Conte. Então, vou contar para vocês. A Lu já sabe, ela vai repetir. Eu comprei teve uma vez, né, todo mundo sabe, né? Eu jogo tarô, todo mundo me chama, às vezes o pessoal liga e fala: olha, estou vendendo um lote de tarô. Eu sempre tenho, eu coleciono tarôs e tem alguns que eu não jogo. Então, sempre tem alguém me vendendo tarô. E muitas vezes nesses lotes vem uns lotes de tarô importado. E tarô é que nem roupa, né? Entra na moda, sai da moda. Então, quando a gente coleciona, a gente sabe por quê. E aí uma amiga minha pegou e mandou mensagem: Rê, eu tô com os tarôs aqui de uma amiga minha que está se desfazendo, não sei o que e tal. Aí eu fui, né, lá ver. Ela falou: tem livros também, tenho certeza que você vai gostar. Comprei bastante coisa, um preço assim bem simbólico. Eu achei que a pessoa estava indo embora, porque eu já cheguei a comprar tarô e livro de gente que estava indo embora do Brasil, né? Pensei que era a mesma coisa, ela estava arrumando as malas, estava indo embora. Aí eu falei: nossa, por que ela está se desfazendo? Uns tarôs assim, bem raros, né? Muito bonitos. Eu falei: nossa, por que ela está se desfazendo? Está indo embora? Ela falou assim: não, é porque ela vai casar e o noivo dela não gosta disso. E aí ela está se desfazendo. Por que eu estou contando isso? Né? Nas configurações do meu mapa, inclusive eu tenho um Netuno de casa 2, ou seja, eu vou ganhar dinheiro com as coisas de Netuno. Depois a gente fala quais são as coisas de Netuno, né? Só para não estragar a linha de pensamento. Então, eu tenho essa minha missão, a minha corça de chifres dourados, eu tenho essa missão muito forte em mim. Então, nada nem ninguém vai tirar eu do meu caminho. Então, eu levei 40 anos para casar, porque eu queria ter certeza que a pessoa que quisesse ficar comigo para o resto da minha vida respeitasse o meu trabalho, porque desde que eu me conheço por gente de 14, 12 anos, que a minha mãe já sabia disso, olha que a minha mãe era católica, de rezar rosário, um monte de coisa. Minha mãe já comprava, tinha umas revistinhas, né, Lu, que vinha tarô na banca de jornal, né? Minha mãe comprava essas revistinhas e trazia para mim, porque ela já sabia que eu tinha um olhar diferente para as coisas. Minha mãe respeitava isso.
Então eu penso assim, se até minha mãe respeitava isso, por que que eu vou botar uma pessoa na minha vida para fazer eu me desfazer da Uhum. minha coleção de tarô? Então, assim, se a pessoa, né, eu não consigo entender isso, Lu, talvez se você me explique isso. Se eu tenho certeza da minha missão, eu não vou conseguir me trair. E eu acho que você, por conta de um amor, por não querer ficar sozinha, enfim, você não consegue sublimar isso. Eu acho que é como a frase da música, né? Chega uma hora que a carne se trai, né? Tá. Né? Não sei, eu não consigo entender isso. Como que você passa por cima? A minha missão, talvez porque eu sou casa 6, né? Meu sonho é de casa 6. Talvez porque o meu trabalho, a minha missão, é a coisa mais importante da minha vida, né? Meu sol tá lá. Já falando de sol também, né? Mas o que eu pensei enquanto você estava falando, para mim fez muito sentido você ter Saturno na tua casa 7, porque precisava ter uma estrutura que respeitasse essa guerreira que você é. Ou seja, o que você, a bandeira que você realmente, se a gente for trazer para o trabalho de Hércules, né? É o que realmente aqueceu o seu coração. Como é que o Hércules conseguiu levar a corça? Teve que estar junto ao coração, que o coração é a nossa sede de entendimento. Então, quando a gente se liga espiritualmente a algo ou a alguém, tem que ser através do nosso coração. Então, para que a gente tenha essa parceria, este encontro, no seu caso, já veio ali delimitado que precisaria ter uma estrutura, ou seja, você precisaria se estruturar como indivíduo, como ser, entender e ter força no que realmente você acredita, para que realmente esse parceiro pudesse ser encontrado. Então tem um Saturno ali que traz para você essa responsabilidade e principalmente esse compromisso que você tem de você não se perder de você. Você tem que ser o quê? A Ares ali, que é esse que chega aqui querendo desbravar, querendo conquistar. Então, se você se envolve com uma pessoa que sufoca tudo isso, o que que acontece? Você vai cortar a cabeça. Não vai dar certo. Então, como diz a minha mãe, né, formiga sabe a folha que corta. Pô, você tem Áries na casa 7, com Saturno, você acha que não tem uma força ali que foi construída, que foi adquirida, que enfim, o Márcio mais do que ninguém sabe. Não, ele admira, né? Ele me conheceu através desse trabalho e, ele, graças a Deus, ele admira o meu trabalho. Então, eu sempre É. acho, tem uma pessoa do seu lado, né, que te complete, que te admire e que você admire ele também, admire o trabalho, porque quando a gente gosta, quando essa ligação é pelo cardíaco, realmente pelo cardíaco mesmo, é Sim. chakra cardíaco que a gente está falando. Essa ligação é o verdadeiro amor, né? Não sei, almas gêmeas, não sei que nome que você dá isso, né? Cada um tem o seu termo. Eu entendo como a verdadeira parceria, porque é justamente essa evolução que um vai impulsionando o outro. Então, para que você construa um relacionamento, precisa o quê? Ter disponibilidade, ter reciprocidade. Agora, se você precisa abrir mão do que você acredita para poder ficar com a outra pessoa, até que ponto isso vai se sustentar? Ou seja, qual é a estrutura disso tudo? Então, no teu mapa, isso veio muito claro. Precisava desenvolver tudo isso para que pudesse, pudesse despertar, né, através desse cardíaco, para que realmente você quisesse caminhar junto com alguém.
e pudesse essa guerreira da luz pudesse realmente abaixar esse escudo, essa espada, essa armadura e se entregasse realmente a tudo isso. Porque até então, se fosse algo que você identificasse que podia te tirar do que você trouxe aí, eu acho que a guerra interna falava mais alto. Ah, eu acho que eu não conseguiria ser feliz, né? Porque eu falo, eu sempre falo, né? Quando alguém vai se relacionar com alguém que já foi casado, no meu caso, o Márcio já foi, não teve filhos, mas ele teve um relacionamento antes. A Uhum, gente sempre lembrar que a pessoa tem uma história sim. e respeitar aquela história, né? E vice-versa. Então, no meu caso, o meu amor pelo tarô, pelo baralho cigano, pela astrologia, que minha mãe comprava todas essas revistinhas, eu tinha um monte de livrinho, não sei o quê, que minha mãe me dava tudo. Sim. Esse meu amor, essa minha missão, ela veio antes de todo mundo, né? Uhum. E daí a importância de sabermos também o nosso mapa, porque não que o que a moça fez esteja errado, porque na hora Não, que a de gente repente, olha ali o mapa, é que a gente vai saber efetivamente o que você trouxe, né? de E repente aí, não era para ela nada disso, né? E é, ela é, foi um e transporte daí para mim, para outros. justamente daí é a importância de você ter esses entendimentos, e quando você vai fazer a leitura do seu mapa, é justamente nessa conversa, nessas trocas, que você vai entendendo e vai descortinando muitos desses aspectos. Então, na hora que você traz determinado exemplo, a gente olhando ali no mapa, a gente vai trazendo, né? Vai trazendo e vai entendendo determinada simbologia ou os aspectos que traçam, e vai clareando ali o que você realmente trouxe como missão, como força, e o que você veio viver, né, nessa vida ou nessa encarnação, no que você acredita aí dessa história chamada vida. Pois é, pois é. Tem uma missão muito grande, né? Até a gente estava conversando nos bastidores que a sua irmã deu uma dica, né, para gente, para você, né, que serve para mim também até, né? Uma lição Sim. a gente pensar nisso, né? A gente falar para algumas pessoas, né? Tipo, a gente falar um pouco mais simples que as pessoas possam entender. Não sei se foi isso. Eu acho que eu entendi isso. Nesse sentido de que às vezes a gente precisa ter uma forma, uma didática mais popular, mais simples nesse sentido, para poder chegar e tocar mais pessoas. Como é que a gente consegue, através de uma leitura como essa, Que é a bastante gente complexo. faz, né, a gente faz comentários que no final das contas sejam simples e que possam servir para quem se dispõe a ouvir esse conteúdo. Então, nesse sentido, a gente não ir para um lugar de um intelectualismo que não chega e não toca o coração, porque a grande lição aqui deste trabalho é justamente por que ele conseguiu levar a Corsa, e silenciar as vozes e saber exatamente o que ele tinha que fazer, porque é através do nosso coração que a gente tem os entendimentos. Então, independente do que te venha, do barulho que está em torno de você, você precisa ter esse meditar. Você vê que no próprio trabalho aqui traz essa importância do meditar sobre o que você fez, para que você vá tendo esses entendimentos. Então, esse cardíaco, esse de coração,
ele vai se abrindo mais e mais e vai trazendo para a gente o que nós precisamos viver e como fazê-lo. Sim, sim. Coisa que Então, não fala, mas abuse, escute o coração. então é aquela coisa, né? Eu vi aquele reflexo, eu falei, se fosse eu não ia me casar e jamais ia me desfazer dos meus tarôs. Mas, de repente, aqueles tarôs não fazia sentido para a pessoa, não fazia sentido estar ali. E foi Uhum. melhor ela passar para uma pessoa que aquele material todo faz sentido. Ela podia E, simplesmente colocar tudo dentro de um saco de lixo e jogar fora, não podia fazer isso? e é bonito quando nós pensamos nessa história do desapego, que a gente falou um pouco do eixo touro-escorpião. Então, teve uma época que aquilo ali para ela era uma riqueza, mas no desenrolar da vida, ela pôde se desapegar para viver outras coisas. Então, ao invés de nos fecharmos em conceitos, em crenças, em caixas, em prisões, em castrações, que a gente possa estarmos atentos, justamente para essa voz que é a voz do nosso espiritual, que é despertado pelo nosso coração. Então, essa sutileza, mas ao mesmo tempo essa profundeza, essa profundidade, enfim, que é a provocação desse trabalho. Então, na hora que a gente chega aqui neste plano, né, na hora que a gente passa esse portal, que é o signo de Câncer, nós entramos aqui, né? Nós estávamos num ambiente, no ambiente aí da Lua. Então, a gente estava no ventre da nossa mãe, era quentinho, a gente tinha alimentação que a gente precisava para esse desenvolvimento, era escuro, e aí a gente vai no nosso processo. Só que a casa que foi tudo que a gente precisava, tudo que era importante para a gente, naturalmente ela nos expulsa. E aí a gente nasce, a gente passa o portal. E diante desse passar o portal, a gente, no transcorrer da nossa vida, precisamos entender o que é a nossa luz, o que é viver e entender essa luz e trazer essa luz para os que estão em volta. Então, vai muito de encontro também com o que é o arcano do Sol. Então, tem lugar que você pode chegar, né, soberana, absoluta, se esparramar em toda a luz que você é, que você tem, que você traz. E tem lugar que você precisa diminuir uma oitava disso tudo, porque senão você ofusca. E aí você extermina todo mundo que está em volta. E o intuito não é esse. Então, esse entendimento de que a gente chega aqui e a gente precisa viver este sol. Eu acho que a grande provocação deste trabalho é justamente a gente ter esse entendimento. Será que cada um de nós está tendo ou vivendo este sol que veio ser? Já começa por aí. Não, a gente não está nem falando da missão, né? Que é a Corsa. A gente está falando do Sol, né? Pegou todos os elementos necessários para conseguir viver esse Sol, entender que também Que, não é uma missão fácil, né? o que você entende que é essa corça, Rê? Para mim, essa Corsa é a missão de vida mesmo, né? Eu entendo, talvez seja pela composição do meu mapa, pode ser que tem gente que não é. Eu entendo que cada um tem uma missão a desenvolver aqui. Uhum, sim. Né? Foi esse comparativo que eu fiz com essa Corsa.
né? Saber, entender e também desenvolver essa missão é muito importante, né? E aí, se essa corça ficou justamente lá no santuário do deus Sol, logo, ela faz parte do Sol. Faz parte, uma coisa se confunde com a outra, se confunde mesmo, literalmente, né? Sim. Então, essa corça é essa luz que cada um de nós temos, ou se não sabemos, precisamos, nessa busca do autoconhecimento e cada vez se apropriando mais e mais disso. Sim. Tem gente que é muito bom sendo professor, tem gente que é muito bom sendo um padre, tem gente que é muito bom sendo um pastor, tem muitas missões, muitas lições aí a passar. Tem gente que é muito bom fazer uma boa sopa, um bom bolo, que é um ótimo culinarista, cozinheiro, seja lá o que for, né? Uhum. Então, todo mundo é bom dentro da sua missão. E às vezes a missão é uma coisa bem simples. Tem gente que é muito bom sendo uma mãe de família ou um pai de família. E, e eu entendo que a grandiosidade é justamente essa simplicidade. A gente ser essa luz no que quer que a gente faça. Enquanto você Exato. estava falando aí das profissões, eu estava lembrando de uma moça na academia que eu frequento aqui perto. Ela é a moça que cuida da faxina. Mas ela faz tudo com tanto cuidado, você percebe tanto amor no que ela está fazendo. É diferente. Você vê que a coisa, assim, não que as outras academias que eu frequento sejam sujas, não é isso, mesmo porque eles têm um padrão. Mas, para mim, me toca num outro lugar, porque eu percebo, na hora que eu a cumprimento, ela sempre responde sorrindo, com o olho brilhando. Então, para mim, na hora que ela está lá fazendo as coisas, você vê, ela não parou um minuto, assim, ela é mega dedicada. Então, para mim, é justamente a simplicidade que é grandiosa, independente do que você faça, do trabalho que você faça, vai se destacar. E para mim Sim, ela é um grande exemplo disso. Às vezes quando eu vou para a academia, enfim, você acaba indo mais ou menos nos mesmos horários, você encontra mais ou menos as mesmas pessoas, né? E tem um senhor que ele é gari, e aí eu sempre passo por ele, e ele é bem bonitinho, ele olha bem no meu olho e ele fala assim: bom dia, filha. olha que graça. E ele tá lá, assim, fazendo. Eu faço, toda vez que eu passo por ele, me emociona essa forma, assim, como ele para, ele olha no meu olho e fala: bom dia, filha. Carinhosa, né? De uma forma Exato, carinhosa, de exatamente. considerar, né, cada pessoa, cada ser. E isso vem muito de encontro a essa questão da nutrição. Você só dá o que você tem, o que você recebeu ali, ou o que você foi buscar porque teve a consciência de que era importante tê-lo. Então, vai ter gente, e aí também, independente de qual cargo tenha, do que faça, e que não vai se conectar com você, por quê? Porque não tem o que dar. Não tem como se conectar, porque não, né? Não Não encaixa. bate, não bate. Aí volta Como aquela também coisa da tem, energia, né? O que que você está exatamente. emanando para atrair? Como também tem gente que olha para você e você já pensa, nossa, né, que pessoa gostosa. Eu entendo muito que seja isso, a questão da nutrição. Então, pensando aqui e fechando, esse trabalho, e que eu queria, trazer como reflexão aí para o nosso mês, o que nós poderíamos pensar sobre o signo de Câncer.
quando nós adentramos aqui neste plano, nós trouxemos um veículo, nós trouxemos uma casa. Então, como é que nós temos cuidado deste sagrado que nós trouxemos? A gente pode pensar que é a parte mais densa, mas para que a gente possa sustentar o que é mais sublime, isso aqui precisa ter a nutrição para que este sol ele possa trazer o que nós viemos fazer. Exatamente. Então, se cada um de nós trouxermos aí durante o mês essa nossa nutrição, trazer esse entendimento de quais são, né, os meus apetites, as minhas fomes, o que me falta, o que eu busco lá fora. Como é que eu tenho cuidado desta casa, deste templo que é sagrado, que é o meu corpo físico, que é onde reside essa missão que é espiritual, que eu vou buscar se isso aqui estiver bem, se essa lição estiver bem feita. Como é que eu chego e como é que eu faço escolhas? Aí a gente precisa desse entendimento que advém do nosso coração. Então, esse é o meu entendimento deste trabalho e um pouco do que eu queria trazer sobre o signo de Câncer para a gente pensar durante o mês. Renilde Santos, muito obrigada por mais essa oportunidade. Para variar, eu não falei o meu nome, não falei, mas enfim. Vale a apresentação que a Renilde fez, porque eu já entro falando e não paro. Nada geminiana. Nem um pouco, mas eu sou a Luciana, da Mandala da Lua. E a gente tem feito esse trabalho, né? A gente já faz alguns anos que a gente faz essas lives sobre astrologia, e a gente quis trazer essas leituras este ano justamente para que a gente mantenha essa tradição dos estudos, para que a gente busque reflexões que saia desse trivial, desse lugar comum, mas ao mesmo tempo a gente busca trazer essas histórias que são mais profundas, mas para uma linguagem que chegue e que toque a todos vocês. Então, a gente gostaria que vocês deixassem os comentários, o que vocês estão achando desse formato, se tem algo que vocês queiram que a gente fale, enfim. Vamos construir juntos, estamos abertas e vamos estabelecer essas pontes, que eu acho que é o mais importante para que todos nós possamos crescer. Então, junto. Traga para a gente o que vocês acham de tudo isso. Exatamente. Muito obrigada. Beijão. Gratidão, gratidão. E até a nossa próxima live. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.